Boa noite, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Deus e que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos começando mais uma live de reflexão espiritual, neste dia 15/12 de 2020, o ano de 2020 já está quase se encerrando, e estamos aqui continuando na nossa jornada de reflexões, que estamos promovendo todas as semanas aqui. No início começamos praticamente da pandemia todos os dias e fomos mudando, depois um dia sim, um dia não, e agora estamos fazendo 2 vezes por semana, nas terças-feiras e nas quintas-feiras, a partir de 8 horas, entre 8 e 9, 9 e 10 no máximo, a gente está fazendo a nossa live de reflexão espiritual. Na noite de hoje, quero convidar cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, de estarmos juntos, compartilhando dessas boas energias com cada um de vocês. Quero aqui deixar o meu muito obrigado, a minha gratidão a todos os irmãos que acompanham nessas reflexões semanais que nós realizamos aqui todas as semanas. Na noite de hoje, como vocês podem visualizar aí na tela abaixo, vamos falar sobre Jesus Cristo nos dias atuais. Nossa proposta nesse mês de dezembro é estarmos falando sobre o personagem, ou a personagem principal do mês de dezembro, que é o Mestre Jesus. E, de antemão, quero agradecer a participação de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Podem ir entrando aí, deixando o seu like. Depois nós editaremos essa live e vamos colocar no nosso canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves. Também vai estar disponibilizado aí também no Facebook, para quem quiser ver. E também irei passar pelo WhatsApp o link do YouTube para vocês irem entrando aí, certo? Para ir compartilhando, para ir refletindo sobre este importante tema. E hoje vamos falar sobre Jesus nos dias atuais. Nossa proposta é trabalhar este tema na noite de hoje. E enquanto o pessoal está entrando aí, deixando o seu like, deixando o seu questionamento, nosso irmão Luiz já está por aí, uma boa noite. Eu escolhi aqui 2 músicas, acho que tem 2 músicas aqui, para a gente começar escutando, certo? E enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou botar 2 músicas para que a gente possa escutar um pouco essas melodias bacanas, essas melodias legais que a música traz para a gente em forma de poesia. Vamos falar sobre Jesus Cristo nos dias atuais, mas antes eu tenho uma música para mostrar aí para vocês. Uma música que é do grupo Acorde. Música muito bonita. Anjos. Essa música vai para nossos amigos espíritas, nossos amigos lá da Instituição Espírita Nosso Lar e todas as instituições espíritas do Brasil. Nossa irmã Tatiana Constantino também gosta muito dessa música. Vou deixar para vocês enquanto o pessoal está entrando aí. Anjos, proposta de Jesus. Pode nós não ter nenhum defeito Pode nós não ter uma virtude. Daqui a pouquinho, às 8 horas, nós começamos a reflexão. E suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acordar
outro amor, unicamente amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando se soltar a desigualdade, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sempre perfeito. Esta lição, e somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos. No planeta outro amor, unicamente amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, seremos anjos. No planeta onde amor, unicamente amor, há de reinar. Pois é, meus irmãos, pois é, minhas irmãs, essa música aí, como diz nosso irmão Luiz, é um hino da doutrina espírita. É um hino da doutrina espírita, uma música muito bacana. Tem outra música aqui que eu vou passar para vocês aqui. Faltam 2 minutinhos, outra música que eu escolhi aqui. Grupo Cidade Cristã. Daqui a pouco nós começamos. Você que caminha na ânsia de ter fama, riqueza, dinheiro e poder. Você que carrega vontade de ter liberdade sem fim, luxúria e prazer. Não te censuro, não. Música chamada Indispensável, do grupo Canto Cidade Cristã. Sei que julgas isto assim, indispensável. Mesmo assim, também eu sei. Não és feliz, por isso direi. Indispensável, você melhorar. Não se ilude, vendo o tempo passar. Indispensável é viver sem levar remorso de erros que vai reparar. Indispensável é você melhorar. Não se ilude, vendo o tempo passar. Indispensável é viver sem levar remorso de erros que vai reparar. Música linda, viu? Música muito bonita, indispensável, o nome dessa música. Daqui a pouquinho, assim que encerrar a música, nós começamos a nossa reflexão da noite. Eu sei, não és feliz, por isso direi. Indispensável, você melhorar. Não se ilude,
vendo o tempo passar. Indispensável é viver sem levar remorso de erros que vai reparar. Indispensável é sempre orar. Não se ilude vendo o tempo passar. Indispensável é viver sem levar remorso de erros que vai reparar. Indispensável, música linda aí do grupo Canto Cidade Cristã, grupo espírita do Lar Fabiano de Cristo. Queridos amigos, queridas amigas, retornando aqui para nossa reflexão após essas músicas muito legais, né? Nosso irmão Luiz está dizendo que é uma música muito profunda, verdade, indispensável. O amor de Jesus por nós, o amor de nós por Jesus. Vamos começar a nossa reflexão. Quero pedir aos irmãos e às irmãs, aquele que estiver precisando de prece, pode colocar os nomes aí, para que a espiritualidade possa ir trazendo os medicamentos espirituais para cada um que estiver necessitando. Vamos, nesse momento, levar o pensamento ao Mestre Jesus, divino, Mestre de luz, de paz e de amor. Vamos levar o nosso pensamento, neste momento, ao alto, agradecendo a espiritualidade maior, pelos benesses espirituais. Luiz está pedindo para Bianca e Roberto Andrade, Indelburgo está aí, acredito que é Maricélia. As preces, viu, Maricélia, para você, para aquela pessoa também que você pediu, para a gente fazer orações por ela. Estamos fazendo nossas vibrações espirituais e estamos conectados com essa energia maior que a energia de Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus nesse momento, agradecendo pela grande oportunidade de estarmos conectados nessa luz espiritual. Divino Mestre Jesus, neste momento, nós agradecemos pela grande oportunidade de luz nas nossas vidas. Queremos pedir por Bianca, por Roberto, por um familiar, um conhecido de Maricélia, que está necessitando de ajuda espiritual, por nossas famílias, por todas as pessoas que nesse momento necessitam de amparo, de energia espiritual, pelas pessoas que estão necessitando nesse momento de pandemia, que estão passando pela dificuldade, pelo nosso irmão Paulinho do grupo Roupa Nova, que a espiritualidade maior possa recebê-lo na pátria espiritual. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos abrir esta noite com muita paz no nosso coração, com muitas bênçãos espirituais. E cada um de nós possamos acessar o nosso eu interior, no eu divino, na luz, nas bênçãos espirituais. Que o Mestre e amigo Jesus, o grande personagem deste mês de dezembro, caia sobre cada um de nós com a sua luz divina. Que nós possamos sentir a natureza fluir dentro de nós. Estamos em conexão constante com as energias do poder da criação, do universo. O macrocosmo entrando no microcosmo, que neste momento nós possamos abrir um canal energético espiritual com todas as falanges de pretos velhos, caboclos, ciganos, de médicos espirituais, das falanges de Bezerra de Menezes, André Luiz, Dr. Alonso, Dr. Fritz e todas as equipes socorristas, também trazendo para a equipe do Vovô Pedro, que traga a luz e a bênção espiritual para cada um de nós. Paz, luz e bênção.
Que o nosso Mestre Jesus abençoe e ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Após essa prece, meus irmãos, minhas irmãs, quero convidar a cada um de vocês a ficarmos aqui durante esta hora, uma hora mais ou menos, né, de reflexão espiritual. Você pode colocar aí suas opiniões. Nosso irmão Luiz, como sempre, está por aí, certo? Depois disponibilizaremos essa live nas redes sociais, vai ficar também no YouTube, vou deixar no Facebook, para que vocês possam compartilhar com seus amigos e suas amigas. E vamos para a proposta de hoje, meus queridos, minhas queridas. Vamos falar sobre Jesus Cristo nos dias atuais. Como eu sempre faço, né? As referências que a gente traz aqui, vamos trazer para nós debatermos referências bíblicas dos evangelistas, especialmente do Novo Testamento. Um texto também muito interessante, que é de Leonardo Pereira, um psicólogo que fala sobre o assunto, certo? E os livros da Codificação Espírita, os 5 livros que trazem alguns pontos de referência para nós refletirmos sobre este tema tão importante, que é a atualidade dos ensinamentos de Jesus. Aí eu pergunto inicialmente para vocês, os ensinamentos do Mestre Jesus, na opinião de vocês, caríssimos amigos e amigas, eles se ajustam na contextualidade dos tempos atuais? Sim ou não? O que é que vocês acham sobre isso? Ou são ensinamentos que não fazem parte mais do processo de despertar espiritual para os novos tempos, para nós que estamos aqui? É a opinião de vocês que vai ser válida nesse momento, para a gente começar a compartilhar aí, certo, essas energias. A gente vai falar sobre esse tema, e eu quero que você coloque aí sua opinião. Os ensinamentos de Jesus, eles são contextualizados aos tempos atuais? Nossa irmã Elaine está por aí, está dando boa noite, passando para te abençoar. Muito obrigado, irmã. Te agradecer por esse oásis no deserto que tem sido suas palestras. Muito agradecido, viu? Você é mais que uma irmã, viu, Elaine? Você é uma grande companheira da jornada espiritual, conhecida, não somente dessa vida, de outras. Nosso irmão Valmor, que está entrando por aí também. Seja muito bem-vindo, irmão. São muitos os amigos e as amigas que ajudam a gente a fortalecer esse vínculo de energia espiritual, um novo olhar que nós temos. Esse ano de 2020 foi um ano muito emblemático para todos nós que tentamos nos reinventar. Eu nunca pensei em estar disponibilizando, assim, através dessas redes sociais, palestras, lives, né, sobre o espiritismo, uma vez que tem muitas pessoas que não gostam muito da mensagem espírita, eu tenho um certo receio, né? Mas justamente abrimos um espaço para isso, para quebrar um pouquinho desse gelo, mostrar o que realmente é o espiritismo, né? O espiritismo cristão, o espiritismo que traz na bagagem espiritual os ensinamentos de Jesus. Nosso irmão Valmor está dando boa noite aí. E esse ano de 2020 foi um ano de muitas vitórias, apesar de sabermos que foi um ano de muitas partidas de irmãos que estiveram aqui conosco nessa jornada espiritual e que voltaram para a verdadeira morada, que é a morada do Espírito, né? E esperamos que tenhamos um 2021 com mais prosperidade, especialmente prosperidade espiritual, não é verdade? Olha só, se vocês quiserem, já pode colocar aí suas opiniões. Os ensinamentos de Jesus, eles são contextualizados aos tempos atuais, sim ou não? Coloque a opinião de vocês aí, né? Luiz já está colocando uma opinião aí, ó. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, hoje, grande parte da população mundial não se prende no maior ensinamento de Jesus, que é o amor. Verdade, meu irmão? Isso é verdade. E a gente vai falar um pouco sobre essa tendência atualizante do Evangelho de Jesus. Eu digo para vocês, ó, o Evangelho de Jesus já se passaram mais de 2000 anos, mas, na minha opinião, vocês ainda não colocaram aí. A Elaine colocou aí, deixa eu ler a opinião de Elaine. Ela está dizendo que Terezinha, minha tia Terezinha lá de Patos, a Elaine está dizendo que os ensinamentos de Jesus, eles deveriam ser contemporâneos, mas em dias atuais as pessoas estão tendendo a ignorar esses dogmas. É verdade, minha irmã, é verdade. Um abraço para minha tia Terezinha. Olha só, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa tendência atualizando do ensinamento de Jesus, apesar de tudo, de algumas pessoas
estarem num caminho totalmente diferente da palavra do Cristo de Deus, a gente vai falar sobre essa tendência atualizante do Evangelho de Jesus. O que é que os tempos atuais mostram de atualização desse Evangelho tão divino? Passaram-se mais de 2000 anos, e eu digo para vocês, como eu vinha falando, continua muito atual as palavras de Jesus, continuam não somente atuais as palavras, mas as palavras de Jesus continuam sendo verdades que tocam o espírito que quer realmente despertar e olhar para o seu eu interior e para aquela pessoa que quer desenvolver-se espiritualmente. Vamos falar sobre o caminhar de Jesus ontem, como foi na sua época, como é o caminhar de Jesus hoje, porque Jesus caminha conosco a partir do momento que nós abrimos espaço de Jesus para nas nossas vidas, ele continua caminhando conosco. Vamos falar também sobre alguns conselhos, ou possíveis conselhos, que Jesus daria para nós no dia de hoje, a partir das palavras dos evangelistas, o que está na Bíblia. Alguns conceitos de Jesus, alguns dos alertas que Jesus traria para cada um de nós, para os dias atuais. Eu posso dizer para todos vocês, meus irmãos, que são ensinos atualizadíssimos, muito atualizados, e que se nós prestássemos um pouco a atenção, a gente veria que na nossa vida esses ensinos se encaixam perfeitamente no processo de melhoria. Nosso irmão Luiz está dizendo que não chegaremos a lugar nenhum sem ser pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Olha só, meus irmãos, vamos começar por um termo básico. Elaine também está colocando uma opinião aí, ó, opinião bastante interessante, que diz que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor renovam a cada manhã, e que pode passar o tempo que for, mas suas palavras não passarão. É verdade, as palavras de Jesus não passarão, porque estão ligadas justamente às grandes verdades universais, ou a grande verdade universal, que é a verdade do amor, que nossa irmã está colocando aí. Nenhuma palavra de Jesus cairá no esquecimento, porque nós estamos necessitando dessa palavra viva, dessa palavra de conforto espiritual para cada um de nós. Agora, olha só, meus irmãos, vamos começar a nossa reflexão sobre um termo que é muito utilizado. Nós falamos Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? O que seria Cristo? O que seria o Cristo? Antes de falar do que seria o Cristo, uma opinião de Valmor, que ele está dizendo, com certeza que os ensinamentos de Jesus são contemporâneos. A questão é que cada um procura dar a sua interpretação. Jesus não falou de religião, ele pregou amor e a fraternidade, e nós precisamos compreender isso. Jesus não deixou religião, Jesus deixou a necessidade da transformação interior e da necessidade da colocação do amor na nossa vida diária. Isso é verdade. A pregação do amor foi o que Jesus colocou. Mas voltando para a nossa reflexão, meus irmãos, nós conhecemos Jesus como o Cristo. Eu não sei se os irmãos já devem ter lido um pouco sobre essas terminologias, né? Eu acho bem interessante quando fazemos estudos, estudar cada termo para saber o que é que esse termo significa. Como, por exemplo, Cristo. Não sei se vocês já leram sobre esse assunto, mas o significado de Cristo é um termo que ele é utilizado aqui na nossa língua portuguesa para traduzir uma palavra que vem do grego, que significa ungido. O que seria ungido? Ungido é um adjetivo que se qualifica aquele que se ungiu, ou seja, aquele que foi untado por óleos consagrados, aquele que foi submetido a uma cerimônia de consagração, que foi investido de uma autoridade por meio de uma unção, que foi fomentado com esse unguento espiritual, essa substância que tem a base de consagração. O Cristo é uma pessoa que foi ungida, que foi consagrada pela espiritualidade maior e por Deus, uma pessoa que recebeu essas bênçãos de consagração para vir aqui à Terra, para estar entre nós, trazendo a luz espirituais. Este termo grego, por sua vez, é uma tradução de um termo hebraico, vem de um termo hebraico, o ungido, né? Do ungido, ele foi transliterado para o português. O Cristo significa para o hebraico, para os judeus, o Messias. Na época de Jesus, um pouco anterior a ele, os judeus acreditavam que iria vir um Salvador, que era aguardado por esse povo, que era esse ungido, que era esse consagrado por Deus.
Todos os profetas da antiguidade falam sobre isso. Todas as profecias ditas no Antigo Testamento foram todas as profecias foram realizadas no Novo Testamento. Nós podemos ver isso, estudar sobre isso e ver que esse Messias, que esse Salvador, ou que esse ser consagrado realmente veio, esse Cristo. Jesus, o Cristo de Deus, ou o ungido de Deus, o consagrado por Deus, o Messias que veio trazer a salvação através do processo de renovação da evolução espiritual. E nós podemos dizer que em Lucas, já o próprio, na Bíblia, um anjo, né, um ser angelical, ele diz assim: não tem mais, eis que vos trago novas de grandes alegrias, que será para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo de Deus. Um mensageiro angelical trouxe essa mensagem dizendo que Jesus era o Cristo de Deus. Está lá na Bíblia, em Lucas, capítulo 12, versículo 10, 11. 10 e 11, estava escrito isso, colocando que um próprio ser angelical falou sobre isso. E nós podemos dizer, segundo o próprio Espiritismo, que o Mestre Jesus é o grande guia espiritual da humanidade diante de Deus. Esse grande ser espiritual, que nós chamamos de governador do planeta Terra, é governador da nossa galáxia, né? Que desde o início da criação da nossa galáxia, do nosso planeta, Jesus esteve presente para o Espiritismo. Jesus é considerado como guia e modelo da humanidade, considerado como verdadeiro Deus para muitos espíritos que aqui estão, porque na verdade Jesus é um ser que tem uma unificação com a energia do Criador, porque ele estava já num processo de aperfeiçoamento espiritual tão grande que tem uma energia muito subliminar, uma energia muito suave, né? Uma energia que nós podemos dizer que essa palavra do Cristo traduz muito do que ele é, o ungido, o Messias, aquele que desde o início esteve presente, direcionando, programando, certo? Nosso caminhar nesse planeta e nessa galáxia, de uma forma geral. Jesus esteve presente. Em um livro chamado A Caminho da Luz, o espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, fala sobre isso, sobre Jesus enquanto espírito elevadíssimo entre os Cristos universais, porque no universo existem vários Cristos, vários ungidos por Deus. Na nossa galáxia temos Jesus, esse grande espírito ligado à energia maior que a energia de Deus. No livro A Caminho da Luz, o espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, fala sobre isso, sobre esse espírito que é colocado lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5, que a glorificação que tem do nome de Jesus a Deus é muito grande, ao Pai Celestial muito grande, e lá mesmo diz que é com essa glória que estava com Jesus, que antes que esse mundo existisse, ele já estava lá, o Mestre Jesus. Lá em João a gente pode observar isso, o que está escrito no Evangelho, né? E tem uma parte de João que diz assim uma coisa interessante, né? Que diz assim: disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão eu sou. Preste atenção, meus irmãos. Jesus diz: em verdade eu vos digo que antes de que Abraão existisse, ele disse: eu sou. Olha que coisa interessante. É por isso que Jesus é considerado como esse ser tão divino. Tão divino. A chamada ortodoxia cristã defende ter sido Jesus Cristo, esse ser divinal, esse ser que tem essa energia sublime. Ele esteve nesse mundo, certo? Ele, quando diz eu sou, ele usa uma técnica, segundo a ortodoxia cristã, de linguagem que é intencional, que foi implementado por Jesus, quando ele utilizou esse termo eu sou para invocar o nome divino e identificando-se com um Deus criador de tudo, nessa unificação da energia superior. E Jesus ele pode dizer que antes de Abraão, como está lá em João
eu sou, unificado, essa força maior que é a força de Deus, que um dia também chegaremos lá, se Deus quiser, e sabemos disso, a própria música que coloquei no início, um dia todos nós seremos anjos, né? É muito importante a gente observar isso. E a gente observa que esse grande Espírito, esse grande Messias, esse grande Salvador no sentido de trazer os conhecimentos das grandes verdades, para que nós possamos nos salvar da ignorância espiritual. O grande enviado de Deus, o grande ungido de Deus, o grande consagrado pela espiritualidade maior, o grande consagrado pelas linhas de falanges espirituais do universo, certo? Que escolheu Jesus para ser o governador desse plano, desse planeta Terra, e ser o governador dessa galáxia. Jesus, ele tem um poder, uma autoridade moral muito grande diante dos Cristos universais. As linhas espiritualistas falam muito sobre isso. Rosângela Souza, um grande abraço, Rosângela, você que está entrando aí, né? Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Lá em João, o capítulo 13, o versículo 13 também, é nos falar de uma coisa bem interessante, que diz assim: vós me chamais de mestre, e o Senhor, e estáis certo, pois eu sou de fato, eu sou esse grande mestre. Olha só que interessante, o próprio Jesus diz que ele tem essa concepção de professor, de trazer esses ensinamentos para cada um de nós, ensinamentos vivenciados, que precisam ser colocados em prática. E a gente vai observar que o próprio Mestre Jesus, através desses ensinamentos, desse mestre, desse professor, desse ser divino, ele traz lições importantíssimas no seu evangelho, mostrando o melhor que cada um tem, não mostrando o pior que cada um tem. Jesus evidencia a parte boa de cada um, mas Jesus também toca no coração de cada um quando está fazendo as coisas equivocadas. Mas Jesus, diante de vários casos na Bíblia, como por exemplo o caso da mulher adúltera, do cobrador de impostos, Zaqueu, dos doentes, que são inúmeros os doentes na época de Jesus, que hoje também tem muitos desses doentes, dos obsidiados da época de Jesus e de hoje, que muitos ainda têm. Obsidiados, irmãos e irmãs, são aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que são influenciados por outros espíritos no processo de obsessão espiritual, de influência muitas vezes negativa, né? E Jesus, ele enquanto mestre, quando ele diz que eu sou esse professor espiritual, de fato, esse mestre, esse Senhor de luz, ele traz nas suas mãos e no seu coração a grande verdade de mostrar o melhor de cada pessoa e não o pior. De todos os casos bíblicos, a gente vai ver isso. Nós vamos ver em Lucas, no capítulo 17, entre o versículo 20 e 21. Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus que não está fora, mas o reino de Deus que está dentro. Não é um reino que está acima de nós, mas é um reino que está dentro de nós. Em Lucas ele fala sobre isso. Onde que está esse reino que Deus promete para nós? Está dentro de nós. O verdadeiro paraíso, meus irmãos e minhas irmãs, está dentro de nós. Assim como o inferno espiritual também está dentro de nós, dentro da nossa consciência. Nós não precisamos desencarnar para ir para um céu ou um inferno. O céu e o inferno nós encontramos aqui mesmo. E esse céu e inferno, ele não somente está fora no ambiente que convivemos, mas ele está no próprio ser interior, na nossa casa mental interior, dentro de nós. Como diz Jesus em Lucas, o reino de Deus está dentro de vós. Eu tenho certeza disso. Nós precisamos nos atentar para isso, porque os ensinamentos de Jesus, como a proposta de hoje é falar sobre isso, sobre essa atualização, sobre essa contemporaneidade dos ensinamentos, como os irmãos já colocaram aí, Valmor já colocou, Elaine já colocou, Luiz também já colocou, alguns irmãos já colocaram muito sobre isso, né? Elaine diz aí, ó, também está falando sobre isso, sobre essa misericórdia. Ela colocou, tá a opinião de Elaine aí, ó, as palavras de Jesus que não passarão. A de Valmor também está colocando aí, ó, destacando a questão do amor, da fraternidade, né? E eu posso dizer, meus amigos, minhas amigas, que os ensinamentos de Jesus, ele tem uma tendência atualizante, serve muito para os dias atuais.
a gente observa nos casos que aconteceram na época de Jesus, muitos também acontecem hoje. Nós vamos observar, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30, quando pergunta, que dizem os homens que eu sou? O mestre Jesus pergunta, o que é que dizem de mim? Quem é que eu sou? Né? Através dessa palavra que Jesus ele coloca, ele evidencia-se que nas palavras das pessoas mostra que as pessoas viam Jesus como esse grande Messias. Mas um Messias, um ser divinal que se tornou humano, que veio numa manjedoura simples, com pessoas simples, Maria, José, numa família simples. E esse ser divinal, esse ser que esteve conosco antes de nós, desde antes da criação, antes de Abraão, ele já vinha. E ele se tornou humano. Marcela Maia está entrando por aí, um abraço para Marcela, grande professora. E esse ser divino que se tornou humano, ele quando estava perante Pilatos, Pilatos perguntou a ele, você é o rei dos judeus? E Jesus, na sua sapiência, na sua sabedoria, diz, Jesus, ele, na sua perspicácia espiritual, diz para Pilatos, tu dizes. Olha só que coisa interessante. O próprio Pilatos considerava ele como um rei, mesmo de forma equivocada, que não era um rei do mundo material, mas era um rei do reino de Deus, do reino espiritual. Ele diz para Pilatos que, o próprio Pilatos diz que ele é o rei, mesmo de forma confusa, né? Nós vamos observar que essas tendências desses ensinamentos de Jesus, eles são trazidos para a atualidade, muitos estudiosos falam sobre isso, na área da psicologia, na área da sociologia, na área da espiritualidade, fala desses ensinamentos atualizando, como por exemplo, nós podemos dizer que os ensinamentos de Jesus e o próprio Jesus é considerado como um ser congruente. O que seria um ser congruente? Um ser congruente, meus irmãos, nós consideramos como um ser autêntico, um ser que ele coincide o que ele diz com o que ele faz. Jesus, ele não tem ensinamentos que ficam em cima do muro. Eles são ensinamentos que são o sim, o não. Corresponde uma coisa com a outra. O que ele diz corresponde ao que ele faz. E Jesus pode ser considerado, sim, dentro da tendência atualizante dos estudiosos da psicologia, por exemplo, um ser considerado como autêntico. Ele não usava de subterfúgios, de mentiras, de meias palavras. Era e é um ser congruente, é um ser autêntico. Mas de Jesus, nós podemos dizer que ele trabalhava com uma coisa importante nos seus ensinamentos, que era a questão do self, que a psicologia estuda muito sobre ela. O self, ou o autoconhecimento, nós consideramos como essa parte fenomenológica que gradualmente se torna diferenciada. Esse autoconhecimento que Jesus propõe, esse padrão conceitual, organizado, fluido, coerente dessas percepções, dessas características, dessas relações do eu, juntamente com esses valores que são ligados a esses conceitos de uma forma geral, esse autoconceito que nós temos de cada um de nós. Jesus trabalha, meus irmãos, minhas irmãs, com todos os casos lá na época dele, que nós podemos transpor para hoje, com esse self, com esse autoconhecimento. Esse self real, o autoconhecimento que temos de nós mesmos, com o self ideal. Ele propõe do que nós somos e do que nós poderemos ser. Desse processo de construção e reconstrução espiritual constante, desse autoconceito que vamos modificando com o nosso processo evolutivo espiritual, trabalhando esse self e construindo um self mais fortalecido dentro de uma realidade, dos pés no chão, desse autoconceito cristão, desse autoconceito voltado para o amor divino. Jesus, nós podemos dizer que tanto na época dele, trabalhava com esse conceito de autoconhecimento de self, que hoje a psicologia estuda, como hoje muitos psicólogos também estudam, trabalham com esse fortalecimento. Não sei se tem algum irmão aí que é psicólogo que poderia falar um pouco sobre isso. E a gente observa, por exemplo, isso que eu estou falando lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, ele diz uma coisa interessante, que nesse processo de autoconhecimento, cada um faz a sua parte, cada um tem o seu processo de evolução espiritual que precisa, certo, como diz lá em Marcos, tomar a sua cruz. Cada um tem a sua cruz, tem os seus sofrimentos, tem as suas dores e precisa trabalhar com esses sofrimentos e com essas dores para se fortalecer espiritualmente.
Algumas pessoas consideram como sofrimento e como dores coisas negativas, mas não são. Sofrimentos e dores fazem parte do processo de evolução espiritual, como Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O ego, negue-se ao ego, né? E toma a sua cruz e siga-me. Se despojar de todos os seus valores do ego e seguir Jesus, considerando esse grande ser de luz divina e de luz espiritual. Marcos, a gente pode observar isso. Há uma pergunta que eu faço para os irmãos e para as irmãs. E se Jesus voltasse hoje, meus irmãos, nos dias de hoje? Será que nós estaríamos tirando selfie? Será que nós estaríamos julgando essa criatura? Eu acredito que nós estaríamos em muitos dos julgamentos com o Mestre Jesus, uma vez que o Mestre Jesus, na sua época, ele trouxe uma mensagem muito forte, ligando-se a grupos minoritários, ligando a grupos que realmente passavam por processo de discriminação, que não era ligado ao poder econômico. Jesus ele veio e destruiu tudo isso com uma lei diferente, com a lei do amor. Se Jesus voltasse hoje, provavelmente estaria passando por muitos apedrejamentos, muitos e muitos. Aí a gente observa, Jesus como foi que caminhou ontem? Como é que Jesus tem caminhado hoje? Será que existe muita diferença entre o caminhar de ontem e o caminhar de hoje de Jesus? Existe sim algumas diferenças, contextos diferenciados, mas a gente pode dizer, meus irmãos, que tem coisas também que são similares da época de Jesus com hoje, né? Aqueles dias que Jesus viveu, dias muito difíceis, como hoje também vivemos, os quais Jesus esteve conosco mesmo, que muitos de nós estivemos aí na época, pessoas que estavam cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina, tiveram grandes dificuldades morais. Na época de Jesus, as pessoas tinham também dificuldades morais, assim como temos hoje. Ou seja, quando Jesus caminhava naquela época, encontrou pessoas com muitas dificuldades morais. Assim como Jesus provavelmente encontra pessoas com muitas dificuldades morais hoje, certo? As aflições, os dramas pessoais, a dificuldade de relacionamento, de entendimento entre povos, entre culturas, se faziam constantes naquela época e hoje também se fazem constantes. Tudo isso acontece na atualidade. Na atualidade a gente pode observar também muita incompreensão, muito preconceito, muita preocupação com a aparência externa e com o aspecto social que era dono naquela época. Hoje também acontece a mesma coisa. Nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas, de uma forma geral, também acontecia isso, e hoje também acontecem as mesmas coisas. Mel? Vem pra cá, vem. Ela viu uma pessoa ali, Melzinha tá aqui. E a gente pode dizer que desde ontem e hoje, vem cá, Mel. Tá aqui, fica quietinha. Ontem e hoje, o caminhar de ontem não é muito diferente do caminhar de hoje, né, Mel? E nosso irmão Vamor está colocando uma opinião aí, ó. Com certeza que os ensinamentos de Jesus são contemporâneos, é uma questão de cada um procurar sua interpretação, é verdade. A Marcela está colocando também, está assistindo, Nádia. Olha quem quer aparecer. Olha quem quer aparecer aqui. Aí a gente pode observar, olha, estava fazendo barulho ali, ó, é para aparecer, né, não? Daqui a pouco ela vai puxar, né? Mas, meus amigos, minhas amigas, olha só, o caminhar de Jesus ontem e hoje é um caminhar muito parecido. As pessoas que tinham grandes dificuldades morais, aflições, dramas, né? Dificuldades de relacionamento, hoje Jesus provavelmente encontraria os mesmos problemas das pessoas daquela época, não muito diferenciados. Muitos de nós, se fôssemos observar, estaríamos passando pelos dramas muito parecidos com os dramas da época de Jesus. Ou seja, o caminhar de ontem é muito parecido com o caminhar de hoje, muito parecido. E hoje, como é que a gente poderia dizer que seria esse caminhar de Jesus? Não seria muito diferente nos dias de hoje. Em termos morais, em termos de valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles homens e mulheres da época de Jesus. Durante o período que Jesus trouxe essa linha do amor, essa lei do amor, trazem
dramas similares aos dramas de muitos de nós, dramas vivenciados há mais de 2000 anos, na intimidade daquele povo, na intimidade do nosso povo atual também, que nós vivemos, muito parecido, se assemelham bastante a esses desafios emocionais que enfrentamos. Quantas e quantas pessoas passando por dramas interiores, por processos depressivos, por processos de ansiedades, de desajustes espirituais, muito parecidos com o que acontece na época de hoje. Quantas e quantas pessoas procurando terapeutas, psicólogos, pelos problemas parecidos com os problemas que acontecem na época de Jesus. E que, infelizmente, muitos religiosos se aproveitam disso para manipular as pessoas, para usar do conhecimento religioso, do conhecimento moral, para fazer com que as pessoas achem que o mais importante é a religião e não os ensinamentos de Jesus. Se apropriem dos ensinamentos de Jesus como fossem mercadores de verdades. O que nós observamos hoje, me desculpem os irmãos e as irmãs, são muitos líderes religiosos, mercadores do Evangelho de Jesus, que se apropriam do Evangelho para enriquecerem, para verem tão somente os valores de prosperidade material e não de prosperidade espiritual. Isso é a realidade, infelizmente, né? Me desculpe a sinceridade, mas é isso que nós pensamos, né? E nós podemos pensar também, meus irmãos, sobre esses conselhos, que seriam os possíveis conselhos de Jesus para cada um de nós. O que é que Jesus aconselharia para nós, que estamos vivendo esses mesmos dramas, esses mesmos conflitos afetivos, financeiros, daquela época e da época atual? Jesus daria um conselho muito parecido com os conselhos daquela época, né? Conselhos atualíssimos que deu para o pessoal que caminhava naquela época, que falava de um mundo sem recursos tecnológicos, que não tinha. Jesus daria o conselho através de analogias, de parábolas, provavelmente de comparações que pudessem cada um de nós compreender, porque infelizmente muitos de nós não compreendemos na essência as palavras de Jesus. Não obstante, meus irmãos, nós observamos que os conceitos, as orientações de Jesus são ainda mais atuais do que a gente possa imaginar. São coisas que ensinam sobre a nossa alma, sobre o nosso processo evolutivo espiritual, sem preocupar-se com os valores temporais. Era por excelência Jesus, o sábio de valores da alma, que os conhecia em profundidade. Jesus conhecia e conhece em profundidade a alma do ser humano, homens e mulheres. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhece a sua intimidade, porque esse ser divinal que se fez humano, ele esteve desde o início no processo de criação do planeta, não somente da parte da natureza, de uma forma geral, mas de nós que estamos incluídos nessa natureza divina que é do planeta Terra. Nós sabemos que Jesus é esse grande sábio de valores da alma. Nosso irmão Marcos está entrando aí. Um abraço para o irmão Marcos. Muita paz e muita luz. E outra coisa, meus irmãos, quais seriam esses conceitos de Jesus que a gente observa que são conceitos que atravessaram o tempo? Ensinamentos que foram trazidos por Jesus naquela época, na sua missão espiritual, que são conceitos que atravessaram séculos, chegando à atualidade de forma arrebatadora. Nós podemos dizer que esses conhecimentos, muito deles comprovados pela ciência, pela psicologia, pela sociologia, pela medicina, quando se fala de cura espiritual, da autocura, do processo de self-real, self-ideal e assim por diante, nós observamos que esses conceitos da época de Jesus atravessaram séculos e são atuais de forma arrebatadora. Nos dias atuais, onde o processo de estresse emocional, de ansiedade, que são doenças crônicas, Jesus nos aconselha ou nos aconselharia a deixar a cada dia suas próprias preocupações, suas próprias necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Aqui nós consideramos essa parte que nós estamos nos referindo como aquelas pessoas que vivem em constantes processos de doenças emocionais, de estresse, de ansiedade, pensando mais no futuro do que no presente. E Jesus, ele coloca isso dentro dos seus ensinamentos. Não precisamos nos preocupar com esse futuro desconhecido. Precisamos sim viver o presente
presente, que é o que é mais palpável para nós utilizarmos como argamassa do nosso processo evolutivo espiritual. E os ensinamentos de Jesus, sim, são ensinamentos atuais. Ensinamentos como, por exemplo, que Jesus nos ensina a ter confiança em Deus, a ter confiança em nós mesmos. Jesus ensinou isso na época que ele esteve aqui, há mais de 2000 anos, e ele continua ensinando isso hoje. Nós podemos dizer tudo isso de Jesus, esse fortalecimento da confiança no Deus Pai, todo o Criador. Ele tinha uma plena confiança em Deus, é tanto que ele se unificou com o próprio Deus no seu processo de energização espiritual. Serve-se do exemplo das aves, Jesus, que estavam nos céus, que não semeiam, que não ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem, nem fiam, e nem têm uma beleza incomparável. Ele fala nessa passagem bíblica da providência divina. Deus, ele nos dá tudo através da sua misericórdia. A gente é apressado para as coisas, né? A gente tem o tempo nosso, mas existe o tempo de Deus, que a gente precisa estar atento a ele, a ver o tempo todo o que é que Deus está nos mostrando, porque o universo nos mostra os caminhos. Deus nos está mostrando o caminho que devemos seguir o tempo todo, a gente é quem não quer ver. Jesus, ele nos alerta, e ele alertou ao pessoal da época, que viveu com ele, sobre nós não termos atitudes inerciais. O que seriam essas atitudes inerciais? Da preguiça de estar parado no tempo e no espaço, não evoluirmos, estar no conformismo, cruzar os braços. Jesus alerta para cada um de nós não ficar nessa vibe, como diz na atualidade. A vibe de Jesus é a vibe do trabalho, é a vibe do esforço, do merecimento, do fazer por onde. Jesus, ele não prega um salvacionismo ilusório. Jesus não veio para mostrar isso, embora muitos acreditem até nesse salvacionismo, no sangue remido de Jesus, meus amigos. Essas coisas já se foi. A gente não aceita mais determinados dogmas e conhecimentos que mostram que Jesus não pregava isso, esse salvacionismo ilusório. Ele mostrava a sua palavra como força na vida da gente, para a gente nos salvar, mas nos salvar através do processo evolutivo, cada um fazer a sua parte. Jesus, ele não vai forçar a barra de ninguém. Jesus, ele chega junto para reforçar o processo evolutivo, mostrando caminhos. Mas se você não incorpora os valores, ensinamentos de Jesus na sua vida, ele não vai ter como auxiliar no processo de mudança, que o processo de mudança é seu, o processo de mudança é meu. Não é Jesus que vai mudar você. Você que vai mudar através dos ensinamentos que ele propõe para cada um de nós. E Jesus, ele não prega uma atitude inercial, ele prega trabalho, ele não prega salvacionismo, ele não fala nada de sangue remido na cruz, ou se algumas pessoas colocam isso, é um equívoco muito grande. Jesus, ele mostrou que venceu a morte, mas Jesus mostrou através do processo de ressurreição que nós também venceremos a morte, não somente física, mas a morte do mundo. Jesus mostrou isso. Ele não pega nenhum salvacionismo, ele busca para cada um de nós que nós possamos tirar o caminho do achar, do bater na porta, de abrir essas portas, mas a gente abrindo através da chave do amor. É o que Jesus propõe para nós. Nesses dias de hoje, muitas vezes, nós nos colocamos como omissos. Jesus não quer omissão de ninguém. Jesus não quer omissão. Você perante as pessoas que vivem no ódio, na tortura, pessoas que vivem pregando o desamor, pessoas que vivem pregando teologias de salvacionismos baratos. Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente não se omita diante dos erros das religiões tradicionais, que muitas vezes ainda pregam manipulações da verdade do evangelho. Jesus é descomprometido com tudo isso. Jesus é comprometido com uma nova vida em sociedade, uma vida de comunidade, uma vida de um apoiar o outro coletivamente, uma vida não de um explorar o outro. Jesus prega amor, comprometimento entre as pessoas. Jesus nos fala que precisamos ser o sal da terra, o diferencial, que deve atender uma finalidade, que é a finalidade de preservação e de dar sabor.
nós precisamos seguir a esses ensinamentos atuais, não a ensinamentos distorcidos de algumas seitas e de alguns pregadores que querem manipular as pessoas de uma forma muito trevosa, meus irmãos e minhas irmãs. E dentro das várias religiões tem isso, pessoas que estão em linhas equivocadas e pessoas que estão em linhas certas. Não é religião o problema. O problema são as pessoas que estão dentro das religiões utilizando de forma equivocada os ensinamentos de Jesus. Pessoas que estão nas religiões sendo os mercadores da fé. Dessa fé verdadeira. Dessa fé que do grego diz que é conexão. Não é uma crença totalmente cega. É uma fé de conexão com Deus. Quando você tem conexão com Deus, você tem conexão com o seu próximo. Quando você não tem empatia com o seu próximo, você não tem conexão nenhuma com Deus. Nenhuma com Deus. A conexão com Deus está na empatia com o próximo, no amor que Jesus sempre fala. É por isso que eu digo desde o início que esses ensinamentos estão mais do que atuais. Saímos dessa atitude inicial, dessa necessidade de fortalecermos a nossa confiança em Deus e buscando o que Jesus alerta para nós. Jesus está mostrando hoje, meus irmãos, que nós precisamos não nos apegar a um livro sagrado, mas precisamos nos apegar a uma vivência sagrada do Evangelho. Minha irmã Sônia está por aí dando um oi. Oi, Sônia, tudo bom? Jesus, ele quer uma vivência sagrada, não é um livro sagrado, não. É porque Jesus não escreveu nenhum livro sagrado. Jesus escreveu uma vivência sagrada. Uma vivência ungida, consagrada. É por isso que ele é um Messias. Ele foi o enviado da espiritualidade maior para vir aqui à Terra, para alertar não somente as pessoas daquela época, mas as pessoas de hoje, mostrando para cada um de nós, tão frequente o descrédito com o ser humano, que nós temos conosco mesmo. Jesus nos alerta que somos luz, que nós não atentamos para isso, não nos consideramos luz, mas Jesus alerta que cada um de nós, que eu e que você, minha irmã Sônia, Marcela, Nádia, Marcos, Valmor, Elaine, Luiz, Terezinha, minha tia Terezinha e outros mais, todos nós somos luzes, nós aqui não temos consciência dessa luz que está dentro de nós. E que devemos fazer brilhar essa luz dentro de nós, através das boas obras, das boas ações, que todos nós somos capazes sim de executar, não é impossível. É possível sim, nestes dias atuais, onde o ter costuma sobrepor ao ser. As pessoas hoje valem pelo ter, muitas vezes, não pelo ser. Mas é uma cultura, meus irmãos, uma cultura de uma condição religiosa equivocada. Que você observa dentro das próprias religiões, mostram-se teorias de prosperidade não espiritual, mas material. Totalmente contrário ao Evangelho de Jesus, né? E Jesus não quer um sobrepujar do ter sobre o ser, mas do ser sobre o ter. Onde a cobiça, ou comprar, muitas vezes são as maiores sensações. E Jesus, ele nos alerta para não nos preocuparmos com esses tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais ainda, onde estiver o nosso tesouro, estará o vosso coração. Nós observamos numa época de Natal como essa, meus irmãos, quantos e quantos homens e mulheres se preocupam só em compras, em mercadologias, comprar roupa bonita, comprar o seu panetone, comprar tudo. Mas esquece da verdadeira compra, que é dos valores espirituais. Passar um Natal com tudo isso, sem ter comprado para a sua vida os ensinamentos de Jesus, não vale de nada. Não adianta você estar com uma roupa nova, com o seu, como diz no popular, com o seu bucho cheio, se você vê o seu irmão padecendo, não tendo um par de roupa, não tendo comida para comer. Não adianta você estar com uma ceia fantástica na sua casa, se tem um vizinho seu que está passando necessidade. Não adianta, meu irmão. A gente precisa sair. A gente precisa nos apegar a tesouros diferenciados, que são os tesouros do coração. Esses conceitos de Jesus hoje, meus irmãos, Jesus talvez jamais teria sido tão importante como nos dias atuais, que são desafiadores para o registro da humanidade.
tão mais importante do que naquela época. Jesus hoje, ele constitui como essa figura balizadora do nosso processo evolutivo, nestes dias em que os valores, as instituições, de uma forma geral, são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens. Jesus propõe e prossegue como o modelo e o guia. Jesus não caiu e não cairá. Nenhuma palavra de Jesus cairá no esquecimento, como diz nossa irmã Elaine. E nós podemos dizer, através não somente dos conhecimentos bíblicos, mas também do conhecimento espírita, Jesus é a referência indispensável para atravessarmos os mares encarpelados da atualidade, os mares sombrios, para que a luz seja um farol que nos haverá conduzir a um porto seguro que nos aguarda após essa tempestade tenebrosa que estamos passando. Nós podemos dizer, como está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre, porque Jesus já atingiu esse grau de perfeição. Jesus é a própria perfeição. Por isso, ele é confundido com o próprio Deus. Mas Deus é Deus, Jesus é Jesus. Mas Jesus se fez humano. E enquanto humano, se transformou nessa linha energética, avatárica, divina, trazendo conhecimento para cada um de nós. Conhecimento não somente para uma época de Natal. Conhecimento para toda uma vida, para todo um ano, para todos os anos. Que nós trazemos aqui essas reflexões para que nós possamos despertar sobre esses verdadeiros conhecimentos espirituais, que são os conhecimentos de Jesus, que mostra, sim, para cada um de nós essa necessidade de nós evoluirmos espiritualmente. Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, a gente vai estar agora chegando na nossa parte final da nossa live. Jesus Cristo nos dias atuais, seus conhecimentos, como nós podemos observar, são conhecimentos atualizadíssimos, dentro das várias linhas de estudo da sociologia, da filosofia, da psicologia, das ciências, da saúde. Em todas as áreas a gente vai ver os conhecimentos de Jesus se ajustam perfeitamente. E que nós, nesse mês de dezembro, nós possamos estar realmente com esse novo Jesus nascendo dentro de nós. Um Jesus de luz, um Jesus diferenciado, que traz muita luz e traz muita paz. A gente vai encerrar, meus irmãos. Eu escolhi aqui uma outra música para, antes de fazer a prece, chamada Amor de Jesus. Para depois a gente fazer a prece, a gente vai utilizar essa música para a gente entrar numa vibração diferenciada. É uma música espírita, certo? Chamada Amor de Jesus. Eu queria que os irmãos escutassem essa música e depois eu vou passar Súplica a Jesus, que eu acho que foi Luiz que pediu. Súplica a Jesus. Enquanto isso, a gente vai escutar a música O Amor de Jesus. Tá aí, ó, composição de Ariovaldo Filho. Daqui a pouco nós escutaremos Súplica a Jesus e faremos a nossa prece final. Pode já ir colocando seus nomes aí. O Amor de Jesus. Música muito bonita. Pode colocando seus nomes aí, meus irmãos. Este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, já antes de curar o vem raios de luz a flutuar, raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a Deus o novo dia amanhecer. Nos levantar agora, saíram hoje, deixem ficar o amor de Jesus, sempre
deixe ficar o amor de Jesus. Sempre a cantar o amor de Jesus. Amém. Vamos passar agora outra música. Outra música que eu escolhi aqui é nosso irmão Luiz pediu uma música, Súplica a Jesus. Eu encontrei aqui, viu, Luiz? Pra gente encerrar, essa música muito bacana aí que eu passei, é Espírita. Tem outra música aqui muito bacana que eu acho que o pessoal vai gostar também, Súplica a Jesus. Nosso irmão Luiz sempre pede essa música, eu gosto também muito dela, muito bacana. Deixa eu só dar um... Pronto, vamos começar. Aí a pedida aí de Luiz, que pediu Súplica a Jesus. Muito bonita essa música do grupo AME. Depois a gente faremos a prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos. Uma luz a Jesus. Deixamos a nossa súplica agora no final. Vamos agora, para finalizar com a prece, quero pedir para os irmãos e as irmãs firmar o pensamento naquelas pessoas que estão necessitando do auxílio espiritual. Vamos levar o pensamento a Jesus através das forças espirituais.
da natureza e dos irmãos que necessitam, neste momento, do amparo espiritual. Que neste momento, cada um dos irmãos e das irmãs, pega o seu copinho com água, já peguei o meu aqui, para a gente fluidificar. Nosso irmão George Filgueira de Paiva, um grande abraço. A Jesus, Divino Mestre, de todas as horas, de todos os momentos. Agradecer por todos os irmãos que estiveram conosco nessa live. E os irmãos que entraram depois, que possam receber as bênçãos divinas de medicamentos espirituais. Agradecemos aos mentores, amigos, caboclos, pretos velhos, ciganos, aos mentores que trabalham no socorro espiritual, médicos, enfermeiros, das mais diversas falanges, dos irmãos Bezerra de Menezes, André Luiz, Dr. Alonso, o nosso irmão Dr. Fritz e todas as equipes que trabalham na pomada do Vovô Pedro. Também pedimos o apoio desses irmãos para cada um de nós. Nesta noite, Jesus, pedimos para a espiritualidade na casa de cada um dos irmãos que estão com dificuldades financeiras, que estão com dificuldades com a justiça, que estão com dificuldades de saúde, que estão com dificuldades nos seus relacionamentos, pessoas que estão com conflitos, dramas internos. Que Jesus toque com seu cajado divino nas bênçãos espirituais de cada um de nós. Nosso irmão Luiz também está colocando aqui aos monges. Pedimos a toda a espiritualidade maior que as bênçãos sejam derramadas em cada um de nós. Que nesta noite possamos fechar a nossa live, agradecendo por essa natureza divina, por esse planeta tão maravilhoso que Deus nos deu, que deixou Jesus como esse grande Espírito governador, esse grande ser divinal, que desde o início, como é dito na Bíblia, desde antes de Abraão, esteve no processo de criação do planeta. Que a sua misericórdia esteja presente nas nossas vidas. Que nós possamos sentir o bafejar da natureza, do vento suave, da luz do dia, da escuridão da noite, dos irmãos que juntos conosco caminham nessa jornada. Mestre Jesus, abençoa a todos nós. Muita luz e muita paz. Graças a Deus, terminamos a nossa live agradecendo por tudo. Agradecendo especialmente pela participação dos irmãos e participação das irmãs. Aí, nosso irmão Luiz está no leme do barco da nossa vida, Jesus. É verdade. Agradecido, meus irmãos e minhas irmãs, estamos concluindo mais uma live. Hoje falando sobre Jesus Cristo nos dias atuais. Voltaremos na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Na quinta-feira, outro tema que iremos tratar sobre Jesus. Vamos falar sobre Jesus, trazendo os conceitos de salvação, evolução e espiritismo. O que é que Jesus ele traz para nossa reflexão de vida? Jesus é salvação? Jesus é o nosso leme de evolução espiritual? O que é que Jesus é, afinal de contas, meus irmãos? Nós sabemos que Jesus é tudo, mas convido a você, irmão e irmã, quinta-feira, a estarmos juntos aqui. A estarmos juntos aqui, compartilhando dessas energias. Um abraço para todos e para todas. Que as bênçãos espirituais do Mestre Jesus estejam conosco, hoje e sempre. Uma boa noite. Quinta-feira, 8 horas, estaremos aqui de volta para refletir sobre Jesus, salvação, evolução e espiritismo. Uma grande bênção, paz e luz para todos nós. Uma boa noite.